Shabbat Shalom, meus queridos irmãos. É um Shabbat muito abençoado, né? Baruch Hashem, louvado seja o Eterno. Nós finalizamos o livro de Bereshit, né? Gênesis, agora vamos entrar em Shemot, né? Conhecido como Êxodo, mas na verdade Shem vem da palavra nomes, né? Então por isso que a primeira paraxá de Shemot exatamente se chama Shemot, né? Vem dos nomes dos filhos de Israel, que são relatados ali em Êxodo, capítulo 1. Tem um pessoal chegando aí, deixa eu dar um abraço, o irmão Walter, o Lucas, nosso querido irmão Lucas, hoje não vai estar conosco, porque tem um compromisso familiar, né? Restauração de Arruá, está aí conosco, irmão Walter, já dei o Shabbat Shalom, irmã Cristina, Shabbat Shalom. E vou abrir aqui para o nosso querido irmão o Rosh Wallace, para ele desejar aí também um Shabbat Shalom. Rosh Wallace, Shabbat Shalom, seja muito bem-vindo. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Rosh Fernando. Amém. Que o Eterno nos abençoe, né? Hoje e sempre. Amém. Que o Eterno nos ajude, né? Temos um Shemote aí pela frente para a gente falar, tem coisas muito interessantes, né? Vocês vão ver que eu estou numa paisagem diferente, que eu estou na casa da mãe, né? Vim aqui, estou aqui desde ontem, jantei aqui, né? Como eu diz o outro, a gente tem que respeitar, né? Minha mãe ainda é católica, muito ligada para a questão do Natal, tudo bem, se isso para ela faz sentido, vou respeitar, né? Mas para nós que conhecemos a verdade, para nós que estamos no processo de techuvá, isso já não faz mais sentido para nós. O que a gente precisa se apegar é nas festas do Eterno, né, amados? Cumprir as festas do Eterno, né? Bom, onde é que começa essa paraxá hoje? Ela começa lá em Shemot, exatamente em Êxodo, porque nós estamos começando agora um novo ciclo da paraxá, o livro de Êxodo, né? E aí nós vamos ver uma coisa muito interessante, Rosh Wallace, que é o seguinte: a partir do momento que José Yosef faleceu, aquela memória do que ele tinha feito pelo Egito foi o quê? Se perdendo. Até que chegou um momento, chegou um faraó que não estava muito preocupado aí com o povo de Israel, né? Aquele, olha a irmã Iris aí, Shabbat Shalom, Concita, Grace, Janá, né? Grace Kelly, Shabbat Shalom, todos estão aí. Então, o que aconteceu? Os egípcios incitaram um ciúme ao faraó. Eles disseram, olha esse povo aí, ó, eles estão se reproduzindo que nem rato, né? Se nós não frear, eles vão se tornar mais numerosos do que nós e eles vão dominar o Egito, né? Eu até conversava com o Wallace aqui, irmão, o nosso querido irmão Rosh Wallace. A grande estratégia, tá, dos árabes em dominar, por exemplo, a França foi o quê? Exatamente se multiplicar, né? E querendo ou não, o Eterno, ele deu uma ordem para nós, que a gente deveria se multiplicar. Hoje as pessoas se preocupam, Rosh Wallace, em ter famílias muito pequenas, mas a gente não deveria ser assim, a gente deveria ter famílias grandes, né? Foi uma ordem do Criador. Crescer e o quê? Multiplicai-vos, para multiplicar, né? Eu até falo para minha esposa, nós só temos o Gabriel. Eu, por mim, eu já queria ter uns 10 Rosh Wallace. Né? O meu sonho era passear de ônibus. Botar os filhos tudo dentro do ônibus para poder passear, né? Mas a gente deveria fazer isso, né? As pessoas se preocupam muito, mas como é que vai pagar plano de saúde para todo mundo? Como é que vai escola para todo mundo? Gente, a gente deveria cumprir o crescer e multiplicar, para ter aquela mesa, né? Que diz que os filhos são a bênção de Adonai. Então, os filhos ao redor da mesa são a bênção de Adonai em nossa vida, tá? A gente deveria, né? Hoje, o sistema tentou inverter um pouco nisso aí, né? Tentou inverter esse valor, dizer, não, você tem que ter poucos filhos para que você possa poder dar qualidade de vida para todos eles. Mas o desejo do Criador era o quê? Ainda, né? Que a gente crescesse e se multiplicasse, né, Rosh Wallace? Comenta aí alguma coisa. Realmente. Não é proibido você se precaver. Tem que ter um planejamento, sim. Mas a ordem do Eterno é muito clara. Tem que multiplicar. Uma pessoa pegou e falou, não, mas a gente para
ficar fazendo filhos, sem ter condição de bancar eles. Não, Deus disse não. Você tem que ter a condição de manter os 10, né? No caso que é 10, tem que ter as condições de manter os 10. Então, até algumas pessoas ficam até receosas, mas algumas podem e não têm. Aí é onde entra o erro, né? Tem que ter, tem que se multiplicar, tem que encher a terra, realmente. E isso daí vai ocasionando que, quanto a pessoa vê Israel se multiplicando, fica preocupado. Já começa a se preocupar. Não, quanto mais a gente castiga, e na arqueologia diz que tem pouca coisa sobre José, porque foi achado que os faraós estavam quebrando foi achado quebrado. Eles juntaram os cacos e viram que formava a palavra Yosef. Então, era chamado de Yosef, apesar de Zafenat Paneah, né? Então, tem os dois nomes nos tablets, e estão todos quebrados, e eles juntaram e conseguiram fazer, mas não ficou perfeito, apesar disso. Então, deu a entender que os faraós estavam quebrando tudo sobre um hebreu que salvou o Egito. Aí a gente vê a rivalidade, né? Verdade. Gente, uma coisa que nos faz refletir sobre essa primeira parte da nossa paraxá é ter um governo que teme ao Eterno e um governo que não teme ao Eterno, né? Então, veja, quando o faraó e o Egito estavam sob o governo de Yosef, não havia opressão, né? Quando trocou para um governo que não era temente ao Eterno e que não tinha os princípios do Eterno, veio a opressão, né? Porque o que eles fizeram? Exatamente o que o Rosh Wallace falou. Fala, estão se multiplicando muito, então vamos dar trabalho para eles, porque daí eles não vão ter tempo de se reproduzir tanto, né? Então, é aquela coisa. Então, vamos botar essa turma para trabalhar, e aí não tinha mais Shabat e não tinha nada. Era aqui, ó. Era trabalho duro mesmo, né? Trabalho duro debaixo de chicote, né? Diz que a expectativa de vida de um hebreu era muito curta, né? Era em torno de 25, 30 anos no máximo, porque eles trabalhavam muito, né? Eles trabalhavam duro mesmo, né? E aí, lá no coração do Eterno, o Eterno já sabia, né, que haveria de ser preparado o quê? Alguém que tiraria esse povo debaixo dessa escravidão, né? E diz que daí nasce quem? Nasce um... Não, mas antes para nós não perder a cronologia. O faraó, ele dá uma ordem a todas as parteiras, ele deu a seguinte ordem: todos os meninos, todos os filhos de Hebreu que forem meninos, matem logo após o parto. Então, essa era a ordem. Né? E aí, o que aconteceu? As parteiras egípcias não cumpriram essa ordem, né? Porque temeram, não seguiram essa ordem. E quando elas foram questionadas, elas disseram o seguinte: olha, não é que nós não quiséssemos cumprir essa ordem, é que as mulheres hebreias são muito abençoadas, elas têm o parto quase que natural, e quando nós chegamos para ajudar, já nasceu, tá? Então a gente não teria como aí matando todo macho, né, todo filho menino hebreu, né? E aí o que acontece? Ele endurece a ordem e fala o seguinte: então agora vai ser pior. Todo que nascer macho vai ter que ser o quê? Vai ter que ser eliminado, né? Vai ter que ser imediatamente eliminado, imediatamente morto ali pelo exército, claro, do faraó. Né? Então imagine, amado, é incrível, porque hoje a gente vê a situação dos nossos filhos, a gente não pode falar muito desse assunto abertamente no YouTube, né? Mas nós estamos chegando no momento em que vamos ter que decidir a questão, né, dessa picada em relação aos nossos filhos ou não, né? Mas olha o temor dessa mãe. Ela não aceitou a morte do seu filho, né? Muito pelo contrário. A mãe de Moshe, né, que depois ele vai se chamar Moshe, né, porque ele foi tirado das águas, né? Esse é o significado do nome dele. A mãe de Moshe, o que ela faz? Ela esconde ele por 3 meses,
mas depois, quando não deu mais, fala, vou ter que achar um jeito. Então, ela faz um cesto, né? Ela hipermeabiliza aquele cesto com betume, né? E joga no rio, né? E aí vai ter uma consequência. Ela vai ser a irmã dele segue, né? Que é Miriam, a gente conhece, e ele acaba sendo encontrado pela própria filha do faraó. E quando a filha do faraó encontra, pelas vestes, identifica. E, cara, isso é muito forte, né? Como, veja, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, representa nossas vestes espirituais. Quando ela encontra aquele bebê, ela olha e já diz, ó, isso aqui não é um egípcio, isso aqui é um hebreu, né, Rosh Wallace? Né? Então, isso aqui não é um egípcio, isso aqui é um hebreu. Aí a menina se adianta e fala, olha, você não quer que eu arrume uma ama de leite para ele? Claro que ela sabia que era o próprio irmão, né? E a filha do faraó leva o bebê até a casa de Moshe, né? E a mãe de Moshe, a própria mãe, vai cuidar desse bebê até quando ele fique grande e vai ser levado para o palácio, onde ele vai aprender a alfabetização, onde ele vai aprender a escrever, e tudo isso com um propósito, gente, maravilhoso, né? Por quê? Que quem escreveu a Torá, né, foi dada pelo Eterno, mas quem escreveu a Torá foi quem? Moshe. Por isso que ele passa, né? Ele teve uma preparação, ele foi alfabetizado lá para que ele pudesse escrever, né? Depois a Torá, e a Torá fosse perpetuada até os dias de hoje, a instrução do Eterno, né? Por exemplo, Arão não sabia escrever, né? Seu próprio irmão não sabia escrever, né? Mas Moshe foi preparado para quê? Para que ele pudesse escrever e a Torá pudesse chegar até os dias de hoje para nós, né? Rosh Wallace, está contigo, comenta aí. A escrita, o saber escrever na época, era só para reis, para pessoas da elite. Por quê? Porque tinha autoridade de mandar cartas. Então, tinha como se comunicar com outros e fazer um motim. Então, eles não queriam que escravos soubessem escrever. Mas, vindo para o sexto, quando se joga no sexto, eu não creio que a mãe de Moisés, a Joquebed, ela pensou que o rio era um deus. Mas quando a filha de Faraó achou, ela interpretou assim: o rio me deu ele, né? Os deuses me deram de presente. Então, aí entra todo um contexto, porque o faraó não teria como contestar. Dessa forma, não teria, porque o rio era chamado de Api. Então, ele, o deus Api, ele deu, então era um deus. Então, o faraó disse, se Api deu, eu não tenho condição de ir contra, para não contrariar. E ele tinha estátuas lá dos deuses. Então, tem essa questão, além do que o Fernando falou, tem essa questão do rio ter salvado ele. Aí ele diz, virá um salvador. Então, aponta para Yeshua também. Toda a escritura vai apontar para Yeshua. Então, as vestes são vestes espirituais, sim, e nós devemos estar com elas sempre guardadas. Você veja que estava guardada no sexto, então tem que ser sempre guardada, sempre com elas assim, guardadas aqui, ó, sempre vestido. Então, sempre com elas de lado, perto, consigo. Então, em seguida, disseram, ele é hebreu, não perder a identidade. Não podemos perder a identidade. É muito interessante, eu acompanhei um comentário do Rabino, porque o faraó, ele consultava muito os magos, né? E ele consultou os magos para ver, porque pelaquela data, mais ou menos, ele saberia a data que esse grande Salvador nasceria, né? Esse grande homem que seria escolhido o Eterno para tirar ali o povo daquele lugar, e que colocaria a coroa, né, digamos assim, um reinado do faraó em risco. E aí os magos consultaram e disseram o seguinte para ele, não se preocupe, faraó, porque o príncipe, né, o salvador que colocaria o teu reino, né,
em xeque, ou poderia derrubar o teu reino, já está nas águas, já foi imergido, né, colocado nas águas. Só que Faraó não entendeu, né? Moshe tinha sido colocado nas águas, mas tinha sido colocado nas águas onde? Dentro de um cesto, né? Para Faraó, o significado de ter sido colocado nas águas, ele interpretou como se tivesse sido morto, o quê? Submergido pelas águas, né? E aí, o que ocorre? A gente sabe, dando continuidade, que esse menino cresce, né? Moshe cresce ali no palácio, ele aprende a escrever, ele aprende a ler, né? E aí, um determinado momento, ele presencia um egípcio maltratando um hebreu, e ele mata, né? Ele mata esse egípcio. Isso vai fazer com que ele tenha que fugir, né, para uma região que ele temia a morte, né? Já que o faraó tinha determinado a sua própria morte em razão desse acontecimento, né? Por ele ter matado um egípcio. Mas, na verdade, ele matou porque o egípcio estava ali maltratando desnecessariamente alguém que era do seu próprio povo, né? E ele vai para uma região, ali a gente acompanha na leitura de Êxodo, ele encontra ali Zípora, né? Depois vai se tornar sua esposa, e as suas irmãs. Existe um problema ali a respeito da água no poço, alguns viajantes se prevaleceram pelo fato delas serem mulheres e tentaram maltratá-las. Moshe intervém, e aí ele chama, né, Jetro, né, ele chama, o pai de Zípora chama ele para sua casa, e aí eles começam ali a ter um entendimento, a Moshe se casa com Zípora, e nós vamos até o evento onde ocorre o quê? Onde ocorre a sarça ardente, né? Onde o Eterno chama Moshe, diz, tira a sandália dos teus pés, o local onde é que tu está pisando é um local santo, e aí eles se apresentam como Irie, Asher e Irie, né? E não é eu sou o que eu sou, é eu serei o que serei. Esse verbo está no futuro, né? Eu serei o que serei, né? E aí Moshe diz, mas como é que eu vou me apresentar? Ele dá aqueles 2 sinais da vara quando joga no chão e se transforma uma cobra, e coloca a mão por dentro do peito e ela se torna leprosa, torna a colocar e ela se torna sã. E aí ele ainda reluta, não quer aceitar, né, esse encargo de tirar o povo lá do Egito. Ele diz, não, senhor, mas eu não sei falar. Ele diz, não, mas Arão que está vindo contigo, ele vai falar, né? Basta que vocês falem exatamente as palavras que eu estou dizendo para vocês repitam essas palavras. E eu já digo para vocês, eu vou endurecer o coração do faraó. Não vai ser fácil para tirar o povo do Egito, mas vocês vão ter que persistir. Eu vou trabalhar, né, com as pragas, eu vou dar os meus sinais, e a última praga, que é a mais forte, que é a morte do primogênito, né? A gente vai acompanhar ali depois todo esse desfecho, tudo que vai acontecer aí em Êxodo, né? Até que o povo realmente saia do Egito, e aí ele encontra ali com Arão, e eles começam, né? Eles têm esse encontro ali, acredito, ali pelo meio do deserto, e eles começam o quê? Eles vão, né, até Faraó para começar a dizer, né, a demonstrar qual era a vontade de Deus, né, do único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, e o que esse Deus estava pedindo ao seu povo e dizendo para que Faraó os deixasse para que ele saísse e fosse apresentar um culto lá no meio do deserto em honra e glória aí ao nome do nosso Deus. Né, Rosh Wallace? Comenta aí. Você veja que também quando vai para a sarça, Moisés antes ele assassina, né? Ele interfere ali e ele mata um egípcio. Você veja também que ele não estava cumprindo a Torá ainda. Ele não tinha essa noção da Torá, né? E os rabinos falam que ele foi acusado, caluniado, e os irmãos começam a dizer, não, Moshe era gago, né?
Então, o rabino dizem que não, era pesado de língua, né? É outra coisa. É pesado de língua e não gago. Tá dando interferência, Fernando? Não, já deu, já tô contigo. Aí, o que acontece? Quando diz pesado de língua, os rabinos falam que é o idioma e a língua queimada. Ele teve que queimar por causa da... Que disseram assim, se você não é o Salvador, e ele não sabia que era, queima a língua com a brasa. Ele pegou a brasa e queimou. Aí o faraó disse, tá vendo? Ó? Vocês ficam caluniando ele, e ele está provando aqui que ele não é esse Salvador que vocês estão falando. Então, vocês estão errados. Aí ele ganha mais tempo sem saber. Depois, com esse peso de língua, a língua cicatrizada, ele não tem o idioma, porque fica 40 anos em Midian. Então, ele ficou com aquela dificuldade no hebraico para voltar a falar com os hebreus. Então, as pessoas dizem, não, ele era gago. Sim, mas lá em Atos 7, ele vai falar, o Estevão vai falar que ele era poderoso em palavras e obras. Então, se ele era poderoso em palavras, para ser poderoso em palavras, tem que, pelo menos, pronunciar, né, direito, né? Então, tem que saber se comunicar. Ele era um líder, né, tribal, ele estava na frente de todos, né, ali, e estava sofrendo afronta. Então, se ele não falasse, todo mundo zombava, né? Olha o defeito dele e tal, alguma coisa assim. Então, eu acho muito interessante isso, que quando ele vai mais à frente receber os mandamentos, aqui mostra que talvez tenha doído na consciência dele, por causa justamente de que ele matou o egípcio. E está escrito, não assassinarás. Então, ele ficou com certeza com esse peso de consciência, né? Então, realmente, aí esse nome do Eterno, eu não vejo pela Escritura, pela Torá, uma proibição para pronunciar. Eu não vejo. Certo? Está escrito lá, não pronunciar em vão. Né? Não é para não pronunciar. Né? Mas aquilo ainda, alguns dizem, não é o nome do Eterno, porque Moshe recebeu ele declinado o verbo. Né? Então, se é declinado, por que não passa uma fonética? Porque não vai ser o nome dele ainda, foi declinado. Então, tem pessoas que acertam o nome do Eterno e, em seguida, as pessoas dizem, não é esse. Então, ficar com aquilo que você está vendo o hebraico, pela regra gramatical do hebraico. Né? E eu acho ele no nome dos profetas. Todo profeta tem parte do nome do Eterno. Sim, porque foi uma ordem do Eterno, né? Colocar meu nome sobre os filhos de Israel, né? Sim, então você tem lá Yeshayahu, Ishmiyahu, né? Tá toda ali tem uma partícula do nome do Eterno. Tem uma partícula. Né? Agora, o que é bem interessante, tocasse nessa questão de ser gago ou de difícil falar, eles contam uma história que diz que é o seguinte, que Moshe estava no colo do faraó e ele pegou e foi tirar a coroa, tirou a coroa. E os sábios lá, né, os magos do faraó, disseram, ó, é um sinal de que ele vai te destronar, ele vai tirar o teu trono. Aí ele disse que... Gosta de colocar, né, lenha na fogueira, né? Isso. Aí, eles dizem que daí Moshe, eles fizeram um teste com uma brasa, né? O que Moshe ia pegar? Se ia pegar a brasa, onde ele ia colocar a brasa, né? E aí diz que o anjo é que direcionou e fez com que ele pegasse a brasa e colocasse na sua boca, né? Então, eu não sei bem essa história ainda. Para não falar nada. Isso, né? Então, tempo, né? A tua consideração foi muito interessante, porque isso fez com que Moshe ganhasse um tempo, né? É a mesma coisa que você tá com o holofote em cima de você, o foco em cima de você, tá todo mundo de olho em você, achando que você pode ser o salvador do negócio, e de repente você vira o foco para outro lugar, né?
Isso aí fez com que Moshe pudesse ganhar um pouco mais de tempo, né? Até ele se revelar. Na verdade, gente, até o título que é dado a ele é Elohim, tá? Porque Elohim, em que sentido? Elohim para a geração dele, tá? Assim como Mashiach foi, na geração dele, um Elohim, amado, né? Não no sentido Deus Supremo, mas no sentido de ser um Deus para cumprir, né? No sentido de, não de ser, como é que eu vou te dizer? No sentido de cumprir o desejo do Criador para aquela geração, né? Nós também somos chamados de Elohim, tá? Está lá em Salmo. Não sabeis vós que vós sois Elohim, né? Traduzido como deuses, né? No sentido da palavra, nós não somos como o Eterno, mas temos a essência dele, né? Porque a maior característica que nós temos do Eterno é a nossa liberdade do quê? Pensamento. Nós temos a possibilidade de escolha, né? Foi dado para nós. Então, por isso somos chamados de Elohim, né? E somos chamados de Elohim em que sentido? Somos Elohim juntos, porque Yeshua também é Elohim, somos irmãos de Yeshua, né? E filhos do nosso Abacadosh, nosso Pai Supremo, que ele sim é o nosso Elohim, nosso Deus, né? Todo-Poderoso. Então, isso está dentro da Escritura, gente. O sistema religioso pode negar ou não, mas está ali, né? É a mesma coisa que está ali o Shabat. Não dá para dizer que o Shabat foi trocado pelo domingo. Não dá, não tem nenhuma base bíblica para isso. Está ali. Não. O próprio Mashiach, olha, foi o Mashiach que falou: não sabeis que vós sois Elohim? Está escrito, se você pegar no original, vou ler, está escrito lá, tá? Traduzido como deuses, né? Aí fica uma coisa muito, sabe? Parece que nós somos mini-deuses, mas não, é porque nós temos a essência, né? Inclusive, foi o que me abriu os olhos, Fernando. Foi justamente essa questão do Shabat, eu tentar provar que o domingo, na época, eu tentando provar que o domingo era o atual e o Shabat tinha substituído. Mas eu queria o texto. Não tem texto. Não existe não, texto. Se você pegar ali do que Yeshua falou, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no dia do Shabat. Aí você raciocina o seguinte, isso aconteceu ali no ano... Isso aconteceu ali no ano 70, né? Quando houve a invasão ali do templo e tal, e onde se cumpre aquele negócio, aquele que tiver no telhado não desça para pegar sua capa, tal. Pô, mas vem cá, se o Shabat não estava mais vigente, ninguém estaria guardando o Shabat. Por que ele falou não guarda, ora para que a vossa fuga não ocorra no Shabat? Não, é porque o Shabat estava vigente. É porque ele sabia que se a fuga acontecesse no dia de Shabat, eles seriam facilmente pegos em casa, porque estariam descansando, estariam no repouso do Shabat, entendeu? Então, gente, não tem como negar isso aí. A Escritura, ela não tem como se negar, ela é autoexplicativa, né, Rosh Wallace? E se você for pegar as casas de hoje, ela não é lajeada, como as de lá de antigamente, para você ficar em cima do telhado, né? Vocês veem que a do Rio de Janeiro já se encaixa, mas a daqui não. Aqui de Natal é telha. Subiu em cima, cai, entendeu? E inverno, também fala de inverno. Aqui o inverno é quente, não tem nada a ver. Então, é algo mais local ali, dá para perceber isso, claramente. Não tem como você encaixar. Então, foi sim, no ano 70, não tem condição de não encaixar em outra época. Isso, então... Local, é Israel. Sim, é Israel, mas o que chama atenção... perseguido, né? O que chama atenção é que, gente, já estamos no ano 70, o Mashiach já veio, estamos vivendo no período da graça, né? Que eles gostam de fazer essa divisão, não, Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente sabe que não é assim, né? Até a plenitude dos gentios, né? Para até chegar à plenitude de Israel. Então, gente, não tem, ele estava no contexto, já tinha, o Mashiach já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e o Shabat continuava vigente, né? Sendo guardado, como ele continua vigente até hoje. Se você pegar o final de Isaías, você vai ver que no mundo vindouro ele vai continuar vigente, é o Shabat, gente, né? Algo que é muito especial para o Eterno, é um presente que o Eterno deu aí para os seus filhos. Bom, então Moshe, o que vai acontecer ali em seguida? Ele chama ali a sua família e ele vai voltar para o Egito, né? Ele vai voltar para o Egito, ele vai chegar lá, vai explicar sua missão,
né? Vai chegar lá, ele inclusive fala o nome do Eterno, e muitos que estão lá dizem, não, realmente aquele que viria para aqui nos salvar, né? Nos tirar dessa situação, dessa aflição, ele chegaria aqui e falaria o nome do Eterno, então isso deu uma credibilidade para ele. Ele faz aqueles 2 sinais, né? E ele começa a fazer o quê? Ele vai começar junto com Arão a intervir. E aí, no primeiro momento, gente, ó, isso aqui é muito interessante, presta atenção no que eu vou falar. No primeiro momento, ele vai se apresenta ao faraó, né? Ele se apresenta ao faraó. Por quê? Ele era um príncipe egípcio, ele não perdeu sua qualidade de príncipe egípcio, né? Ele vai lá, se apresenta com Arão e fala, assim diz, ele sempre, pode ver que ele sempre falava assim, sempre falava dessa maneira, assim diz Adonai, né? Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, deixa o meu filho Israel, ele sempre fala, meu filho Israel ir, para que vão no deserto e apresentem um culto a mim. Então, ele sempre fala dessa maneira, meus amados. É interessantíssimo. Tá? Então, aqui, a primeira grande lição que você vai aprender com isso aqui é a mesma maneira como Yeshua enfrenta a Satã no deserto. Assim diz o Senhor. A palavra sempre é do Senhor, né, Rosh Hashanah? Nunca é minha e nunca é tua. Ele sempre está falando, ele falou para o faraó, assim diz o Senhor. Claro, o faraó não conhecia nada, né, do Deus egípcio, e a gente vai ver que tudo que o Eterno monta, todas as pragas, ele confronta, ele vai de frente, gente, dá aquele choque. Pá! Sempre está chocando com o Deus egípcio, né? Transformar a noite em dia, nossa, a noite para o egípcio era uma coisa terrível, porque tinha o Deus Sol, né? Tinha o Deus Sol, então você pegar o dia e transformar em noite é como se você estivesse sendo imensamente amaldiçoado, né? A morte de animais, rãs, né? Piolhos, né? E depois, no final, a morte do primogênito, porque para o egípcio, essa questão da continuação do trono era uma coisa muito importante. Se morre o primogênito, como é que vai continuar o trono? Entendeu? Então, tudo foi muito bem planejado pelo Eterno, mas o Eterno já disse para Moshe, vai endurecer o coração de Faraó. E depois eu vou deixar aí o comentáriozinho para essa última parte da Torá, que é muito especial, porque tem uma grande lição espiritual aqui para nós. Mas primeiro eu quero ouvir o comentário aí do nosso querido irmão Rosh Wallace. Inclusive também fala do bordão de Deus, né? Fala que ele estava com o bordão de Deus quando ele regressou. E ele vai também, de certa forma, não só como príncipe egípcio, ele vai agora como príncipe de Deus mesmo, do Eterno. Ele chega lá e diz, eu fui chamado pelo Eterno, não porque eu queria, né? Não porque eu queria. Chegou e foi, e quando chegou lá na presença de Faraó, ele anuncia, né? Ele fala, olha, o Eterno está dizendo. Aí eles, quem é esse Deus? Né? Então o Faraó entendeu quem era e debochou. Quem é Deus? Deus, como quem diz, sou eu. Eu tenho mais deuses aqui. Aí é onde começa uma batalha no panteão egípcio. Vocês não vê o Egito mais como era antes. Você não vê. Antes era uma potência. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Então ele começa a mostrar a fraqueza do Egito. Então, primeiro é o Ape que deu ele, Moshe de presente. Olha, deu de presente, aí vai lá e fere. Aí mas não foi o Deus que deu ele de presente, porque ele está ferindo. Então, esse Deus é mais poderoso que... Então, não foi esse que salvou e começa a bagunça na cabeça. Então, a escuridão, para eles, inclusive a vela do Natal, inclusive, vem de lá. Justamente quando eles acendiam para não ficar no escuro. Né? O Israel acende uma vela, mas não era oferecida a deuses. Então, é outra situação. Mas os egípcios ofereciam os deuses, vocês veem, várias consagradas, né? Então, assim, você vê muita coisa que está errada. E Moisés, ele chega lá e diz, olha, deixa meu povo ir. Aí ele diz,
teve uma hora que o faraó disse, não vai, não vai. E vou aumentar a carga, porque é ociosidade. Aí pronto. Aí o povo de Israel faz o quê? Erra, porque já deixou bem claro, não vai ser fácil. Então, quando você fala isso para uma carral, uma congregação, aí as pessoas começam a dizer, por que está tudo tão difícil? Né? O Eterno deixou bem claro para Moshe, não vai ser fácil. E essa época é? Nossa, não é, não é. Tem uma pergunta que eu achei interessante, que estava rolando nos vídeos. Em que época da Bíblia você queria nascer? Em que época da Escritura você queria existir? Ou é essa que você queria? Né? Então, nós estamos na época certa. Nós vamos ser a luz para... Então, várias pessoas não conhecem essa história sobre o Natal, por isso que ainda fazem, pensando que realmente ainda... Né? E eu tinha vídeos, fiz vídeos, né? Inclusive tem um chamado Jesus Noel, né? Que alteraram, né, a figura do Criador, do Machia, né? Do Criador, não, do Machia. Então, você pode ver que ele estava com um bordão de Deus, então ele estava com autoridade. Eu vou para cima agora do faraó. Só que o faraó diz o quê? Não. Mas o faraó foi criado junto com Moisés, reconheceu-lo como príncipe egípcio. Mas quando ele abre a boca e fala num Deus que ele não conhecia, aí começou a rivalidade e o coração já endureceu. Aí vem a pergunta, se Deus queria que o faraó usasse o livre-arbítrio dele, por que ele endureceu o coração dele? Aí começa... Exatamente. Não. E é muito interessante, tocou num ponto exatamente que eu ia falar agora, que é nessa parte final, que nós estamos vivendo no mundo, e aí você pode se perguntar, poxa, mas eu estou vivendo a verdade do Criador, estou guardando seus mitzvot, fazendo a sua vontade, por que está tão difícil, por que está tão apertado? Porque, gente, tem que ser assim, tá? O ouro, ele só é refinado quando ele passa pelo fogo. Se fosse muito fácil, sabe? O Eterno tem que fazer isso para saber quem são os seus verdadeiros seguidores, aqueles que estão seguindo ele de todo o coração. Tá? E o que aconteceu? O que aconteceu? E o faraó chegou e falou, não, o quê? Vocês querem sair para adorar? Então agora vocês não vão ganhar nem a palha. Vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolo e vão ter que dar conta da palha. Tá? Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está aí nos assistindo de manhã, não pense que o negócio vai afrouxar, tá? Muito pelo contrário, vai apertar. Vai apertar. Antes da grande libertação, né? E aqui tem uma discussão se vai ser no meio da grande tribulação, se o povo vai passar ou não passar pela tribulação, ou se vai ser no finalzinho. Pronto. É o mais importante, estejam prontos. Exatamente. Tá com o coração refinado, né? Em pleno processo de techuvá, não ligado nada, ó, não te apega a nada dessas coisas aqui do mundo, tá? Você vai trabalhar, você vai comprar o teu carro, tua casa, você vai viver da melhor maneira possível, mas não se apegue. Não se apegue, porque onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Vai ter uma hora que você vai ter que deixar tudo sair para trás se você quiser seguir o Eterno, tá? Então, não se apegue. Vive bem, se alimente bem, cuide bem da sua saúde, cuide bem da sua família, mas não se apegue aos bens materiais, tá? Eles são importantes. Por que eles são importantes? Eles são importantes porque se não tiver o dinheiro, não poderíamos pagar a internet e estar aqui hoje com você, por exemplo, aqui, né? Ao vivo, online, ter um celular bom para poder estar transmitindo, né? Veja, olha essa tecnologia maravilhosa. Roche Wallace está lá em Natal, eu estou aqui em Santa Catarina. Nós estamos o quê? Quantos mil quilômetros distante um do outro, né? Deve dar o quê? Uns 3.000 quilômetros? 2.000 quilômetros, né? Mas olha essa possibilidade que nós estamos aqui. Então, preste atenção. Se o negócio está apertando para você, sabe que você está no caminho certo, tá? Vou deixar aqui para depois o Rosh Wallace fazer o comentário, mas lembra que Yeshua falou que larga é a porta que leva para a perdição. Estreito é o caminho e a porta que leva para a vida eterna. E poucos são os que entram por ela, tá? Se você for nessa daí que pode tudo, e que eu vou viver de qualquer maneira, que tudo é pela graça, que no final eu posso viver pecando, e que no final eu posso pedir o perdão dos meus pecados e eu vou para o céu e está tudo legal, cuidado.
tá? Isso é muito perigoso, não. Agora é o momento de techuvá, vamos entrar pela porta estreita, vamos se colocar bem no centro da vontade do Eterno, cumprir os seus mitzvot, cumprir a sua vontade e preparar. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar pela frente, tá? Muitos que o Eterno ama e sabe que não vão passar, tá, pelas dificuldades que estão vindo sobre a face da terra, ele vai recolher, pela misericórdia, porque ele tem prazer na morte do justo, entendeu? Mas muitos servirão de testemunho e tem que estar preparado para esses dias difíceis que virão sobre a face da terra, tá? Então, vou deixar para o Osho Wallace aí fazer o comentário para a gente encerrar essa parte da Torá, né? Essa parte hoje seria do Lucas, mas ele está com um compromisso familiar, não conseguiu participar. Um beijão, Lucas, para você e toda a sua família, tá? Que o Eterno abençoe vocês. Mas, claro, no próximo Shabat ele já vai estar conosco, a gente continua aí firme e forte, né? Tá? Então, essa parte eu estou fazendo aqui. Aí nós não teremos Rastará hoje, vamos direto depois para Escritos Nazarenos. Rosh Wallace, com os comentários contigo. Nós podemos ver aqui que também começaram a se queixar, né? Começaram a se queixar. Quando o Mashiach veio, estava uma murmuração grande. E uma coisa que eu acho bem interessante também é os tijolos. Vocês vão fazer a mesma quantia de tijolos. Espera aí, ninguém até hoje eu vi perguntar. Como é que eles sabiam a quantidade de tijolos? Porque tinha uma assinatura de cada escravo. Tinha uma marca que colocavam. E eles tinham que bater a meta de 2.000 tijolos por dia. Só que isso era bom, ainda era pesado, mas era bom quando tinha a palha e sem a palha. Então, quando as coisas, você diz, eu vou servir ao Eterno, ele é o Deus verdadeiro, e Yeshua fala, se você quiser me viver plenamente, vocês vão passar por perseguições. Né? E a gente está falando agora de Mateus lá, olha, se a sua fuga não acontecer no Shabat, né? Então, tem muito disso daí. Eu, pessoalmente, vi muitos milagres, muitas bênçãos vindo com a prática da Torá. Com a prática da Torá. Muitos milagres, muitas coisas. Mas também tem gente que persegue. Tem gente que persegue. Por eu ser Roche, aí, sabe, tem aquele temor de tocar, não tocar no ungido, e fica isso. Mas tem gente que não tem temor, não. Tem gente que toca mesmo. Claro, o Eterno vai me socorrer. Mas você tem que ver que ele socorreu, mas ele tem um tempo de socorrer. As pessoas também veem. Porque 10 pragas? Eram 10 deuses. Era 10 deuses. Então, ele iria ferir um por um. Então, o Eterno ia mostrar. E muitas das vezes eu vejo isso, Fernando, que o Eterno, ele, como um pai que ele é, ele vai fazendo assim, olha, meu filho, salvação, providência e paz só é na minha pessoa. Eu vejo muito isso. E como é que ele mostra? A pessoa diz, eu não quero o Eterno, eu vou para fora do arraial. Aí vai seca, dificuldade, espinhos e cardos, como o profeta Oséias, se eu não me engano, fala. Eles vão colocar espinhos e cardos para você aprender. Então, tem muita coisa que você vê nessa paraxá. E ela se inicia, Deus dizendo, olha, vi o sofrimento do meu povo. Olha, se Deus, o Eterno, está vendo o seu sofrimento, já é uma grande coisa. Ele não vai ver parado, ele não vai ficar na plateia. Né? E ele deixa uma coisa bem clara, desci. Interessante, desci e vi o sofrimento do meu povo. Aí o Zabim explica Israel clama, né? Israel clama porque não suportava mais aquela situação, né? Eles rasgaram as vestes, falaram, Senhor, não aguentamos mais, nos perdoa, nos dá o livramento, né? Rasgou o coração e o Eterno disse, desci. Então, provavelmente foi um anjo que desceu com o nome dele, que mais na frente ele vai até mostrar isso. Sim. Né? 23, 21, se eu não me engano. Então, ele diz, o meu nome está no anjo. Né? Então, você tem que ver que o nome do Eterno é tão poderoso que se um anjo carregar, ele tem autoridade para cumprir aquela missão. Então, exatamente. O anjo desceu.
ou pode ser o Machia mesmo. O Machia desceu ali. Mas Eu não acredito. o nome de Yeshua. Eu acredito que era. Isso, claro, eu também acredito. Porque eu acredito que toda vez que o Eterno assim manifesta em termos de palavra, ele é o Mashiach, né? Ele se manifesta através do Mashiach, né? Isso. Não tem condição do Eterno ter corpo. Então, toda vez que tem uma questão corpórea, Paulo fala que a imagem do Deus invisível, e quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai, Yeshua falando, e Paulo falando ali, olha, quem é a imagem do Deus invisível? É Yeshua. Eu até acredito, Rocholas, que aquele anjo, né? Aquele Melahim, que se apresenta ali a Abraham, ali, fala com Abraham ali, que fala que Sara vai ter um filho, tal, foi o próprio Mashiach, né? Veio corporificado, né? Para demonstrar, né? Agora, no 18 não fica claro, mas se você for para o 19, primeiro, 2 era anjo. Isso. Então, 1 era o Mashiach. Não era o Mashiach. E o que a gente está vivendo hoje, né? Seria tão fácil. Eu acho que o Eterno ele deve dar muita risada do ser humano, não no sentido de deboche, né? Mas no seguinte sentido, meus filhos, é tão fácil resolver essa situação dessa pandemia, é só vocês se humilhar, né? Se vocês reconhecer os seus maus caminhos, né? Aí ele diz: eu mesmo virei, eu virei e sararei o quê? A sua terra, sararei a terra, né? Então, gente, era só o ser humano se arrepender. Gente, não, o ser humano dizer, nós não estamos guardando a Torá, nos perdoe, vamos guardar a Torá, né? A partir de hoje, a tua instrução, vamos dar o testemunho do Mashiach Yeshua, pronto, o Eterno sararia, né? Mas não, muito pelo contrário. Apocalipse fala que no final eles vão blasfemar do nome do Eterno. Eles, sabe? Isso é princípio das dores, vai ter aquele momento das aftas, né, das úlceras, e diz que eles vão blasfemar, ao invés de reconhecer que eles estão errados, tá? Eles vão blasfemar, sabe? Gente, olha, é como um filho. O filho faz alguma coisa errada, o pai vai lá e põe ele de castigo. Ao invés do filho chegar e dizer, pai, me perdoe, eu fiz aquilo que eu estava errado. Não, o que o filho faz? O filho se revolta quando o pai diz, sabe de uma coisa, eu vou sair de casa, não te quero mais como meu pai. Gente, olha que absurdo, mas é isso que acontece, tá? É isso que acontece com o ser humano. É muito mais fácil dizer, Eterno, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Seria muito mais fácil, tá? Sim. O Eterno resolveria, fácil, mas ele não resolve, tá? Mas o que a gente tem a certeza é que nós que guardamos a Torá, pela sua misericórdia, damos o testemunho do Mashiach, que ele nos guarda, né? Que ainda que venhamos ser infectados por esse vírus, que eu não gosto nem de falar o nome, né? Que a gente não deve falar, porque aquilo que a gente fala aumenta. Né? Então, eu e o Rosh Wallace, nós queremos falar da Torá aqui. Nossa missão é... Nós queremos falar da Torá e queremos tirar essa máscara do Salvador romano e te mostrar o Salvador egípcio, o Salvador judeu, que é Yeshua, amado, né? O que ele fazia, o que ele vivia, o que ele nos ensinou para que a gente continuasse vivendo e fazendo. Mandar um abraço aqui, pastora Leia está conosco, Shabbat Shalom, estava de aniversário ontem, que o Eterno abençoe, pastora Leia, tá? Que dê muitos anos de vida, tá bom? O pastor Jimmy também está aqui, está ligadinho conosco, grande estudioso da Torá também, né? Qualquer dia nós vamos marcar uma live aí, todo mundo junto, vamos colocar, dá para colocar até 6 pessoas na mesma tela e a gente vai fazer um estudo grandioso aí. Rosh Wallace, tuas considerações para a gente encerrar essa parte da Torá aí. É muito difícil você tirar a casca, certo? Da mentira, de uma mentira que já está vindo, e pegar e dizer, olha, agora a verdade é essa. Parece que a pessoa está dizendo, chegou a verdade agora, mas agora com a época da tecnologia facilitou, né? Era só isso. Escrito Nazareno? Muito bom. Vamos para os escritos nazarenos, vamos aprender aí com as palavras de Yeshua, né? Gente, vamos só fazer um parênteses aqui, eu acho que é importante a gente falar, tá? Eu e o Rosh Wallace vamos falar um pouquinho antes de entrar no escrito nazareno, porque nós estamos exatamente no Natal cristão, tá? Gente, nós não celebramos o Natal pelo quê? Por quem é celebrado nessa data é o Deus Sol, o Sol Invictus, tá? Tammuz,
Shaul escreveu sobre isso, que ele viu as mulheres que pranteavam por Tamuz. Você pode estudar um pouco mais sobre isso, Semíramis, Tamuz, tá? Estuda sobre isso daí. Onde é que veio isso? Não tem nada, não tem nada a ver com o nosso Salvador judeu, Yeshua, que ele nem nasceu nessa época. Ó, vamos tirar uma casca aqui, aquele pote, tá? Vamos tirar aquele pote aí para você entender. Quando Yeshua nasceu, diz que os pastores estavam apacentando no campo, as ovelhas. Essa época em Israel, amado, isso é impossível. Por quê? Por quê, irmão Fernando? Porque da neve... É impossível. Da neve... ter pastores. Olha, deixa só vou complementar aqui. Da neve de 1 metro de altura. Então, os pastores não podiam estar no campo apacentando, tá, gente? Você vê a escritura e vai ver que não casa, que não dá certo. Então, Yeshua não nasceu no dia 25 de dezembro, tá? Se você celebra o Natal, fique à vontade, mas você não está celebrando, tá, o nascimento do Salvador. Outra coisa, Yeshua nunca disse, pegue a data do meu nascimento e celebre como uma festa. Ele falou isso, Rosh Wallace? Ele falou? Não. Nunca falou. Nosso Mashiach Yeshua cumpria a Torá e cumpria as 7 oficiais festas do Eterno. Ele nunca disse, pegue a data do meu nascimento e celebre como uma festa. Ele nunca fez isso. Isso é uma criação humana de Constantino, da mãe dele, da rainha Helena, tá? Que criaram o que vocês conhecem como cristianismo. Mas nós não vamos aprofundar aqui, você vai estudar. Estude a origem do cristianismo. Você vai chegar nos nomes de Constantino, nos nomes de Helena, e aí você vai entender que o verdadeiro Salvador, que morreu naquela estaca de execução, que se chama Yeshua, não tem nada a ver com isso. Coloca a origem do Natal. Isso, a origem do Natal. Tem em todo canto. Amém. Pronto, falou o Rosh Wallace, já concluiu aí. Então, você vai aprofundar o estudo nisso aí, tá? Para você aprender a origem, do que vem, o que está por trás disso aí, que, na verdade, é um paganismo puro, no qual nós não podemos, nós, como seguidores de Yeshua, nós não podemos participar. Rosh Wallace, agora está contigo aquele momento da sabedoria. Escritos Nazarenos. Escritos Nazarenos. Muito bom. Então, vamos ver aqui. Matitiahu 22, né? É as bodas, né? A parábola das bodas começa assim. Então, do 1 ao 14, ele vai falar algumas coisas, né? Algumas considerações. Um determinado rei, né? Ele chama para o jantar e diz assim, olha, estou aqui com meu filho, eu quero fazer um jantar para vocês, vinde para as bodas. Então, era comum eles darem, essa palavra mostra aqui, que ninguém tem desculpa em faltar no dia do casamento. Por quê? Porque o rei dava as roupas. Ah, você não tem condição de trazer as roupas, não? Eu dou. Né? Então, eram as roupas bem alinhadas, roupas. Então, tinha que estar com as roupas. Você vê um cidadão sem vestes nupcial. Né? O rei ali é o Eterno, e Yeshua está colocando o Eterno como rei, né? E ele como filho herdeiro. Né? Ele é o filho do Deus Eterno. Então, o que acontece? Ele começa a dizer aqui, ó, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, o rei estava celebrando as bodas do seu filho. Saiu, Fernando? Não, pode. Eu fiz uma barbeiragem aqui. Pronto, deu certo. As bodas do seu filho, né? Então, o que acontece? Nas bodas, não tinha desculpa para que a pessoa faltasse esse casamento. Então, ele enviou os servos a chamar. Os servos podem ser encaixados como os profetas, certo? A dizer, olha, venham para as bodas, está chegando a hora, olha, está perto.
certo? Estamos no princípio das dores. Então, esses são os servos que está falando aí, né? Mais à frente vai tá no contexto do princípio das dores. Eles vão estar falando. Mas aqui ele já dá alguma coisa escatológica. Então, ele diz, olha, e os servos foram chamar os convidados e eles não quiseram vir. Então, não tem desculpa, né? Pessoas aqui nessa parábola se apegaram aos bens materiais. A gente fala muito. Você trabalhe, você tenha conforto, viva como o rei Davi. Mas quando chegar a hora de você abdicar daquilo, não se apegue. Certo? O reino dos céus, primeiramente. Olhar para as coisas que são de cima, as demais coisas serão acrescentadas. E aí ele vai falando aqui. Era costume os reis darem roupas de casamento para que não podia comprar. Os convidados não eram dignos. Então, os primeiros convidados era a liderança judaica, certo? Era a liderança dos judeus. Odiaram-me sem motivo. Tinha que se cumprir isso. Aí as pessoas, não é porque os judeus assassinaram e leia Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28, que você vai ver que foi um plano do Eterno levar a Yeshua para a estaca de execução. Não tem o que falar. Mas está lá. Herodes, Pilatos, judeus, os membros membros judeus, ainda diz assim, e gentios. Aí a pessoa, gentios, fez desse jeito. Então, irmãos, tem essa questão dessas bodas ser um convite para o pecador, para as pessoas que estavam no pecado e para também o Efraim que estava nas nações. E ele tinha que vir. E ele vindo vai trazer gentios, vai trazer... Agora, imagina aqui um exemplo, para eu passar para o Fernando comentar. Olha só. Um efraimita que não sabe o que tem alma judaica, está no meio de uma família, e aí ele casa-se com uma gentia que não tem nada de israelita, e ele gera filhos. Tu acha que ele vem sozinho? Hein, Fernando? Ele não vem sozinho. Não. Ele vai trazer gentios. Ele vai ter amigos junto com ele. Então, o Eterno, ele não está pescando no anzol para trazer só os efraimitas. Ele está pescando de rede, de tarrafa, jogar assim. Vem o bolo, eu quero muitos. Né? E aí entra essa questão da multiplicação também. Que os efraimitas vão crescer, multiplicar. E se misturar nas ações. É um propósito do Eterno, né? Sim, foi o plano. Quando os reinos se dividiram, a casa do norte e do sul, eles tentaram reunificar de novo, mas o Eterno disse não, eu permiti isso, entendeu? Exatamente. E o que é interessante, muita gente não se liga, por que essa festa não é a festa dos salvos, e sim a festa das bodas? Porque, gente, a gente tem que entender o plano do Eterno, tá? A gente vê que Shaul fala sobre o mistério da mulher que está unida ao marido, enquanto, né, a lei tem o poder do casamento enquanto ela está unida ao marido, a mulher, né? Mas ocorrendo o divórcio ou morrendo o marido, essa mulher está livre. Mulher está livre. É o mistério de Paulo, porque o que aconteceu? Teve um momento que o Eterno, ele se divorciou. Tá escrito isso. Ele se divorciou da casa do norte. Se divorciou. Como é que ele vai casar? Como é que ele vai casar de novo com a casa do norte? Não tem como. Só tem uma maneira. O noivo tem que morrer, tá? O marido tem que morrer para que possa casar de novo, tá? Então, o noivo já morreu, o marido já morreu lá na cruz do Calvário por nós, né? E agora, o que vai acontecer? Vai acontecer as festas do casamento. Novamente, tá? Quem é o noivo? Oh, aleluia! É Yeshua! Quem é a noiva? É o corpo do cordeiro, a noiva, eu, você. Somos nós, gente,
tá? Então, os Efraim, não como disse o Roche, tá certo? Bem certinho como colocado pelo Roche Wallace. Não somente os efraimitas, mas toda a mistura que os efraimitas promoveram com outras nações, tá? Para se cumprir o quê? A promessa que o Eterno fez ao nosso pai Abraham. Seus descendentes serão como a areia do mar, incontáveis. Tenta pegar a areia do mar, vai no mar aí, pega um punhado de areia para te ver todos aqueles fragmentozinhos, cada pedrinha daquela de areia, não tem como contar, tá? Então foi uma coisa maravilhosa que o Eterno fez. E esse casamento a possibilidade desse casamento, por isso chama-se bodas do Cordeiro, só foi possível porque o marido já morreu. Então agora vai ocorrer um casamento, tá? Um casamento novo, um casamento legítimo da Casa do Norte, junto com os efraimitas, né? Os efraimitas se misturaram com as nações e vai ocorrer essas bodas do Cordeiro, né? E o irmão mais velho já ficou. Gente, entenda o seguinte, tá? O irmão mais velho nunca saiu de casa. Casa do sul, junto com Benjamim, eles guardaram. Tanto que na parábola do filho pródigo ele fala: eu estou contigo. Ele fala para o pai: eu estou contigo todos esses anos, eu guardei os teus mandamentos, e tu nunca me desse um bezerro para comemorar. Né? Então, gente, é muito forte quando você entende a Torá dentro do contexto onde ela precisa ser compreendida, amado, tá? Quando você... Eu tenho um vídeo no Catur, você assiste lá depois. Quando você lê as escrituras com o óculos de Roma e quando você lê as escrituras com a visão da Torá. Aí tudo se encaixa, tá? Até nos escritos nazarenos, o Shabat passado eu falei, olha ali, por que antes de Yeshua ser executado, né, para cumprir aí o plano do Eterno, claro, era um plano de salvação, por que por 3 vezes, inclusive por um cego, ele foi reconhecido como filho de Davi? Porque o Mashiach tem que vir da linhagem de Davi, então tem que estar ali, tá? Por 3 vezes, tá? Por 2 já seria suficiente, mas por 3 vezes ele é declarado como o quê? Como filho de Davi, tá? Para se cumprir exatamente a escritura de que ele viria da raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Manda aí, Rochola, está contigo. 7:8, versículo 7:8, vai falar sobre a destruição do templo no ano 70. Né? Olha só o que ele diz. O rei levou, indo e enviando as tropas, exterminou. Olha só, exterminou. Levou as tropas, exterminou entre aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Isso daqui é uma referência ao tempo no ano 70. Eu vou incendiar, né? Não vai restar pedra sobre pedra. Yeshua repete. Então, vocês vejam que está falando aqui que esses que não eram dignos eram as autoridades religiosas da época. Não é todos, por quê? Gamaliel aconselhou, não vá contra esses homens, né? No Sinédrio. Nicodemos, ele também disse, bem sabemos, no plural, que és mestre vindo da parte de Deus. Olha, ele sabia, ele poderia dizer, eu sei, mas ele não está dizendo, eu sei, ele está dizendo, bem sabemos. Então, é como se dissesse, tem a maioria que sabe, mas tem um grupozinho que está querendo ir contra, né? Por realmente inveja e muitas coisas. Então, quando ele diz assim, homicidas, também é uma referência a 1 João 3,15, que homicidas são aqueles que têm raiva, ódio, né? Então, ele já é um homicida, né? Então, também tem, em outras referências, os servos são os profetas, que anuncia, que fala. O rei é o eterno, Yeshua é o filho, e o que não tinha veste é o que insiste em permanecer no erro. Então, aqui a gente fecha o entendimento da parábola,
indicando que ele está querendo falar. Olha, primeiros, olha só o que ele fala. Porque muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Escolhidos poucos. Porque os chamados pode vir a multidão. Mas quando ele diz, olha, tem que praticar a Torá direitinho, aí as pessoas dizem, não, negócio de comer comida caché. Então, já é poucos escolhidos, entendeu? Não vou deixar de comer o bacon, nem a calabresa. Que é isso? Eu já não comia, né? Na verdade, a idade vai chegando e a gente vai diminuindo isso daí, porque faz mal para o organismo, né? Então, a gente já diminuía. Então, eu vi um vídeo no canal Catuve, no seu canal, Fernando, que dizia assim, o que é mais fácil você já deixar? Aí, fala, não come camarão? Já deixa para lá. A gente já não comia, né? Então, eu já não estava comendo porco, estava pensando, mas não estava comendo porco e não estava, isso há uns 2 anos atrás, e também não estava comendo camarão, que estava muito caro na época. Então, o que acontece? Minha esposa e eu já tinha parado. Eu disse, então pronto, agora que eu sei, eu não vou comer mais. Então, tem essa percepção. Então, continuando aqui, no versículo 13 e 4, lançar e jogar em um local, né? Seja lançado. Pés e mãos amarrados, né? A prática antiga de colocar um peso para acorrentar pés e mãos e um peso para que o preso não fuja de... Então, está fazendo uma alusão ao Gerrinon. Não vai, entrou lá, não tem esse negócio de sair. Tem uma doutrina aí que ensina que uma heresia, né? Que na verdade, a heresia... Não, vai ter uma segunda chance para os que estão, né? Estão lá. Aqui fala pés e mãos amarrados. Então, se você for estudar as prisões romanas e as prisões judaicas, vocês vão ver que pés e mãos amarrados não tinha condição do preso sair. Não tem a menor condição, né? Então, a questão do tributo, né? A gente também vai ver isso daí. Dai ao imperador, né, que era César, dai ao imperador o que é dele. Mas os herodianos queriam pegar ele numa palavra. Gente, tem muita gente querendo fazer isso. Comigo, com o Fernando, com vocês. Então, preste atenção no que vocês estão falando. Tem gente que tira a sua fala, certo? E coloca algo na sua boca, literalmente. Você disse, eu não falei assim. Né? Acontece isso muito. Não, eu disse assim. Eu não disse nem a palavra assim que está aí. Então, muitas das vezes, você fala laranja e o cara diz melancia. É o oposto daquilo que você está falando. Quer dizer que você está dizendo isso? Não, eu não falei nada disso daí. Né? Então, os herodianos estavam tentando pegar maliciosamente. Inclusive, tem um desses textos aqui dizendo assim, que Yeshua tinha onipresença. Um desses textos. Porque conhecer os pensamentos só Deus conhece, mas não era bem isso. Era detectar malícia. Entendeu? Vocês não sabem detectar a malícia de uma pessoa que está com malícia com vocês, que tem um olhar insinuando, né? Tem, não tem, Fernando? Tem. Claro. A pessoa sabe detectar. Esse irmão aqui não está querendo. Aí a pessoa, depois de esculachar, de pegar você, né? Rasgou seu coração, e depois ela diz, não, eu quero acessar o seu Face para ver algumas coisinhas. Você está sabendo que não é para uma coisa boa. Então, eles perguntam, é lícito dar um tributo ao imperador? Então, eu trago para hoje. É certo você pagar as taxas do governo? Sim. É o que Yeshua fala aqui. Claro. Sim, pague. Por que não? Mas dê a César o que é de César e não tire de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. O eterno tem que ter adoração, tem que ter atenção, tem que guardar o Shabat, tem que obedecer a Torá. Tem que fazer isso.
Acontece, olha, está aqui, EDPA, está dizendo que acontece com ele. Então, as pessoas tiram a palavra da pessoa na boca. Não, não faça isso, não. Não faça isso, não. E nem esquente, só ore. Tem gente que quer pegar uma falha. Agora, irmão, se quer pegar a falha, basta perguntar a mim. Quer pegar uma falha minha? Eu digo. Irmão Fernando quiser aqui, eu digo aqui ao vivo. Irmão Rocha Wallace, diga um defeito seu. Tá, eu digo. Se eu perguntar, irmão Fernando, qual é um defeito que você acha que você tem? Ele diz. Testemunho, irmão. Testemunho a gente fala. A gente diz, ó, o que eu era, o que eu sou. A gente diz o defeito que ainda permanece, que o Eterno quer. Às vezes tem um defeito que é seu e que as pessoas dizem está errado e, no entanto, vocês estão fazendo bom uso do defeito. Guarde bem isso. Às vezes tem uma pessoa querendo se escorar em você e aí você diz, não, pode se afastar. Então, nessa questão do tributo, os principais que estavam lá, às vezes, podem querer usar nossas palavras contra nós mesmos, no versículo 15. Tinha fariseus, né, que eram zelosos, guardar a transição dos anciãos, e veio uma pessoa e disse, não, os antigos disseram isso, naquele texto que fala, né, os antigos disseram isso, porém eu vos digo, né? Então, quando diz os antigos disseram isso, sabe os judeus. Mas ninguém disse isso. Disse. Algum canto está escrito. Né? Agora, sabendo que se perdeu vários escritos durante a história, tem várias coisas. Os herodianos eram do partido de Herodes. Queria que os descendentes de Herodes estivessem constantemente lá. Então, vindo Yeshua como rei Machia, e aí? Ele ia tomar o lugar dele, né? Com relação com os saduceus, ele tinha uma relação muito com os saduceus, que eram os principais rivais de Yeshua, não eram os fariseus. Parte dos fariseus já estavam acreditando em Yeshua. Os essênios tinham se juntado a Yeshua. Por isso que não aparece essênio. Já tinham se juntado, eles estavam esperando. Um zelote se juntou. Um zelote. Está lá nos 12. Um zelote se juntou. Então, vocês vejam que tem essas pessoas, mas os saduceus era terrível. Porém, ele no capítulo 23, mais à frente, ele vai falar. Então, os saduceus e a ressurreição, os principais adversários de Yeshua, a pergunta sobre a ressurreição é baseada na lei de Imbu. Na lei de Imbu. O que é a lei de Imbu? É o casamento do levirato, ordenado pelo Eterno. Depois eu abro aqui para o Fernando dar um comentário. Ensinada pelo Eterno a Moisés, em Devarim 25, do 5 ao 10. É um casamento do levirato. Era para ser feito isso. É elaborado no trabalho no Talmud, no Tratado de Talmud, e Avamot, onde o irmão de um homem que morre sem filho deve se casar com a viúva de seu irmão para manter a linha familiar. Né? Então, veja, tem muita coisa que a pessoa diz, não é assim, não é assim, não é assado. Não, é desse jeito que está aqui, certo? Então, a pessoa tinha que ver isso daqui? Tinha, certo? Então, olha, no tratado no versículo 24, tem até um comentário aqui, ó. O irmão de um homem que morre sem filhos deve se casar com a viúva de seu irmão para manter a linha familiar, como os saduceus estabeleceram corretamente. O filho primogênito de um novo casamento contaria como filho do homem morto, no que se refere à herança. Se o Yavan, cunhado, se recusar a casar com a viúva de seu irmão, Deuteronômio 25, do 7 ao 10, fala sobre uma cerimônia chamada
halitza, que tem como objetivo humilhá-lo e libertar a viúva da obrigação de se casar com ele. Então, eles dizem, tem 7, teve 7, né? A história de Onã e Tamar, também, Gênesis 38, de Boaz e Ruth 4, são exemplos bíblicos de Imbu e Halitza, respectivamente. Curiosamente, os decretos rabínicos, ao longo dos séculos, reverteram a prioridades da Torá. O alto rabinato de Israel requer a Halitza e extinguiu totalmente o Imbu. Então, você veja que extinguiram uma coisa que era da Torá, né? Então, vocês vejam, isso é o comentário do David Stern. Então, o que acontece, irmão? Aí os saduceus dizem, não, teve 7, de quem ele será filho? Né? Se ela teve 7, de quem ela será esposa? Os filhos vão ser de quem? Né? Mas não teve filhos. Então, de quem ela vai ser esposa? Aí Yeshua disse, errais por não examinar o Taná, a Escritura, nem conhecer o poder de Deus. Na ressurreição é ressuscitar e acabou-se. É isso que ele está dizendo. Na ressurreição não tem de maneira nenhuma a questão do sexo, da relação de casamento. É ressuscitar. Ele não fala assim, não pode ter relação. Ele está dizendo assim, não tem na ressurreição isso. Né? Serão como os anjos, espíritos, corpo glorificado. Eu estou abrindo agora para o Fernando. Muito legal. Não se casem nem se dão em casamento, né? Que tremendo, né? Mas a grande preocupação que a gente visualiza com a questão de Yeshua e com os seus seguidores é o mesmo que os egípcios tinham. Tem uma relação muito forte da parte da Torá com os escritos nazarenos, porque assim como os egípcios estavam preocupados que os hebreus estavam se multiplicando muito, né, eles não estavam preocupados em si com Yeshua, tá? Eles estavam preocupados porque estava crescendo a quantidade de seguidores de Yeshua, tá? Então, isso daí, o que eles acharam? Daqui a pouco nós vamos perder o nosso poder. Gente, das bases, das bases do paganismo, né, e do sistema pagão, né, do sistema babilônico, é o poder, e esse poder vem através de política, né? Pessoas que brigam por causa de cargos, pessoas que brigam por causa de posicionamento. Então, quando eles viram que a quantidade de seguidores de Yeshua estava crescendo muito, eles falam, não, vamos ter que acabar com isso aí, porque senão eles vão tomar posse de Roma, né, que era o sistema que imperava naquela época, né? E a gente vê, achei muito bem colocado pelo Rosh Wallace, essa questão de eles sempre tentavam pegar Yeshua em alguma palavra, entendeu? Como eles fizeram isso ali quando aquela mulher adulterou. Ah, mestre, a lei diz que ela deve ser apedrejada, o que nós vamos fazer? Ele não falou que ela não deveria ser apedrejada, ele falou o seguinte, tudo bem, apedreja, só que quem não tem pecado tira a primeira pedra. Aí ele esperou todos irem embora. Mulher, onde é que estão os que te acusaram? Não tem mais nenhum. Ah, então, vai, não peques mais. Por quê? Porque a Torá diz que para tu ser apedrejada, tem que ter pelo menos 2 testemunhas que presenciaram que tu tinha adulterado. Então, eles sempre faziam esse joguinho, tentavam pegar Yeshua. E Yeshua sempre deixava muito claro, né? Ali como essa questão de César. Dai a César o que é de César. Gente, a gente tem que cumprir nosso papel como cidadão, pagar nossos impostos. A gente é brasileiro, tem que cumprir. Só que nós não podemos esquecer que nós temos que cumprir também as coisas que são do eterno, né? E quando chocar entre o que é, né, que nós devemos que cumprir como cidadão e cumprir o que é de eterno, a gente tem que escolher o que é de eterno, por quê? É melhor servir a Deus que servir aos homens, com certeza, né? Então, tem um momento que se for imposto que você tem que adorar a Deus, né, a um Deus no domingo, gente, nós guardamos o Shabat, então nós vamos dizer não, claro que nós vamos dizer não, porque a instrução do Eterno, ela está acima da instrução da lei de um país, né, gente?
Por favor, a Torá é uma instrução universal, né? Ela é para todos, né? Ela é para todos aqueles que querem seguir aí ao Eterno, né? Essa questão do casamento é muito interessante. Me chamou, eu estava lembrando enquanto estava falando a questão de Ruth e Boaz, né? Porque o Mashiach também vem dessa descendência, né? Passa ali por Ruth e Boaz e passa aí também pelo cumprimento dessa lei aí do Levirato. Então é bem interessante. Vou deixar tu continuar aí para a gente já ir caminhando para o fim. Já está uma hora e... Oi? Yeshua tem sangue moabita. Moabita, exatamente. Vou deixar tu dar continuar para a gente ir para o encerramento aí. Já está 1h20 de estudo. Vamos lá. Então, nós aqui podemos ver algumas coisas também, né? Quais os princípios, os pontos principais, né? Tem Marcos 12, 28, 34, né? Citou o principal mandamento, ele vai lá e chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai errado, né? E aí, quando você vê que ele falou isso, ele vai entrar no capítulo 13, né? Um pouquinho antes ele vai dizer, de quem o Messias é filho? Eles disseram, de Davi. Então, como se explica que Davi chama-lhe Senhor? E aí ele fala, disse Adonai ao meu Adon. Olha que diferença na Bíblia hebraica. Disse Adonai ao meu Adon. Na de português não muda muito. Disse o Senhor ao meu Senhor, né? E no templo, na questão que o Fernando falou, disse que escreveu na areia. Se estava no templo, não tem areia. É no chão, né? Então, é no chão. E, então, tem esses detalhes. Então, ele começa uma censura, né, aos escribas e fariseus. Ele fala muita coisa, mas diz aqui, ó, censurando a hipocrisia, né? Então, vocês vão ser canais, ferramentas ao Eterno. O Eterno vai fazer muito. Veja aqui. Fazei e guardais, pois, tudo quanto vos disserem, porém, não vos imiteis, nem façam as obras que eles fazem, porque dizem e não praticam. Então, vocês vejam que tem gente que é hipócrita. Olha, guarda a Torá, mas eu não guardo. Não pode. O melhor é o exemplo, né? Eu vejo muito isso aqui. Então, assim, é a hipocrisia, né? Você veja que quando alguém chega dizendo fariseu, fariseu, fariseu. Eita, que eu seja bom. É fariseu, fariseu. Então, fariseu virou um símbolo de zombaria. Mas é deles que vem a ressurreição, a literalidade da lei, a autoridade, né, da escritura. Eles acreditavam muito em anjo, demônio, tudo sobre isso. Tudo que nós cremos. Então, vocês vejam que Paulo era fariseu. Tudo indica, não temos uma certeza escrita, mas o hábito, com certeza, de Yeshua era de fariseu. A oração do Pai Nosso indica isso também. E o primo dele, Yohanan, o imersor, o Batista, conhecido como Batista, ele era essênio, tudo que indica, porque era filho de sacerdote que estava lá no Jordão, né, batizando. Então, ele está condenando aqui a hipocrisia, gente. Hipocrisia, literalmente, é você tirar a máscara, certo? O seu rosto e botar um falso. É incrível o significado. Você tirou o verdadeiro e botou um falso. Então, ser rico quando não é para rir. É uma coisa, você fala aquilo. Então, eles estavam tratando aqui com eles como se estivesse fazendo, no início, até que era um teste que o judeu vai fazer, né? Quem disser que é Mashiach, ele vai fazer um teste. Mas depois virou inveja. Eles viram que estava, como o Fernando falou, ameaça. Não, ele é uma ameaça. Aí, continuando, ele vai admoestando várias coisas, né? Ele diz aqui, ai dos escribas e fariseus hipócritas, ou seja, não era todos, eram os hipócritas, porque fechais o reino dos céus
diante dos homens. Ou seja, ele criava mandamentos para dificultar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que Exu era muito contra, não era contra as tradições, era contra as tradições que dificultavam o cumprimento do mandamento. Então, eu vejo assim, quando diz assim, Exu violou o Shabat. Quando? Tem 39 aqui questões que ele violou algumas. Isso daí é rabínico. 39 questões rabínicas que ele violou algumas. Sim, mas ele estava trabalhando? Não, ele estava operando milagre, gente. Os apóstolos, teve uma pessoa que disse, mas os apóstolos foram lá e meteram a mão. Os fariseus disseram que ele estava violando o Shabat. Não, meu irmão, tá aqui, ó. Aí eu mostro, se eu não me engano, é em Devarim, que ele diz, se você for para uma plantação e estiver com fome, não meta a foice, pegue com a mão. Era o que eles estavam fazendo. Então, eles não violaram o Shabat, eles estavam guardando a Torá. Então, tem que ter um estudo sobre isso. E a gente está fazendo isso daqui, para abrir os olhos de vocês, que os apóstolos não violaram o Shabat. E ele vai dando umas dicas aqui, né? E eles finda dizendo assim, sobre o lamento de Jerusalém, né? Ele vai fazer um lamento, que é conhecido como o lamento do Messias, né? Jerusalém, Jerusalém, vós que matais os profetas e apedrejar quem vos são enviados. A gente volta, então, para a parábola lá, várias pessoas enviadas, e eram os profetas que eram os servos, né? Quantas vezes quis reunir vocês com uma galinha, né? Ajunta os pintinhos, e vós não quiseste. Então, tem um propósito da restauração de Israel acontecer? Tem. Mas tem muita gente que está dizendo, não pratico a Torá, não vou me arrepender, e também nem todo que diz judeu é judeu. Aqui eu já... Fernando, pode, se quiser os comentários. Amém. Gente, o que é importante nisso tudo? Yeshua nunca condenou os fariseus, né? E ele até disse, se a vossa justiça não for maior do que os fariseus, vocês não vão entrar no reino, tá? Então, preste atenção, que Yeshua sempre condenou, muito bem colocado pelo Rosh Wallace, é hipocrisia, tá? Isso serve para qualquer grupo. Você dizer que você segue uma coisa que você não segue, tá? Então, aí isso é complicado. Por quê? Porque se você faz isso e depois você é surpreendido na mentira, aquele mau testemunho vai influenciar para que outras pessoas não venham seguir a verdade, entendeu? Sim. Porque daí as pessoas vão dizer o seguinte, tá vendo? Olha, ele dizia que ele seguia, mas ele não seguia. Daí você envergonha, entendeu? Você envergonha a palavra do Eterno. Então é melhor você dizer que você não segue. Ou você dizer, não, ainda estou estudando isso daí, não consegui me libertar de tudo. Não é vergonhoso você dizer que você não come caché 100%, né? Tem muita gente que toma iogurte de morango ainda, que a gente sabe que tem o carmim, né? Que é aquele inseto que é triturado. Tá, mas se você não se libertou, não é vergonhoso. Mas a partir do momento que você sabe, e se você tem esse desejo de você se libertar, e quando você começar a seguir isso daí também, aí, amém? Você passou a seguir. Agora, você não pode ser hipócrita, dizer que você faz quando você, na verdade, não faz, né? E os acréscimos são perigosos, né? Realmente, você pegar um instrumento, uma foice e cortar o trigo no dia de Shabat, você não pode. Mas se você está com fome, você passou por um campo, você estender a sua mão, colher o trigo e comer, você está preservando um mandamento que está acima do Shabat, que é a vida. Você tem que alimentar o seu corpo, senão você morre, gente. Tá? Então, cuidados que a gente tem que ter. Né? Cuidados. E não colocar um fardo acima do necessário. Né? Você tem que lembrar que o principal propósito do Shabat é você interromper o processo de criação. Você interrompe o processo de criação e você descansa, assim como o Criador fez. Tá? Esse é o principal propósito do Shabat. Né? Principal. Nunca deixe isso sair aí da mente e nem do coração de vocês, tá? Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí, né, Rocha Wallace? É isso aí. Acho que foi muito bem. Né? Sejamos sinceros, não hipócritas. Exatamente. Né? Vai gradualmente, irmão. Eu também não comecei de vez, não.
Tem gente que é que nem cavalo do Paraguai, só tem arrancada, né? Aí Eu quer acabei de pegar. falar isso há pouco, né? Eu ainda É, comia camarão, já tinha parado, eu digo, não vou comer mais. Não tem para quê. exatamente. Né? É aquela parábola que Yeshua falou. O pai chamou e mandou o filho. O primeiro filho disse que ia, mas não foi. O outro disse que não ia, mas foi. Qual foi que encontrou misericórdia? Aquele que disse que não ia, mas foi. Então, para o eterno, o que vale é aquilo que você faz. O Entendeu? Diogo está dizendo aqui, ó, tem cochonilha. Cochonilha. É o carminho. O carminho é a cochonilha, né? Entendeu? Então, tem que tomar cuidado disso aí, vigiar, né? Nós que adotamos a alimentação caché. O de passas. É. Como Aí que eu... toma de coco, iogurte de coco, é tão Diogo, gostoso quanto, né? é, né? gostoso, Aos pouquinhos a gente vai tirando. tirando todas essas coisas, né? Então vamos para a benção arônica, né? E vamos encerrar, né? A gente sabe que a gente está numa data que é, né? A gente está nessa questão do Natal cristão, mas Pelos de fora, né? é, Como né? o Lucas Mas, foi. mas é importante porque por que é importante o Rosh Hashanah a gente estar aqui? Porque muita gente se sente muito perdido nessas datas, né? É, Tá, sente muito perdido porque não vai, né, não vai na casa de um do outro por causa dessa questão de tem gente que diz celebração que não pagã. vai gravar nada, né? Não vai É, gravar nada. aí fica muito perdido. Então, o fato de a gente estar aqui hoje, a gente está aqui, irmão, para dizer para você que estamos juntos, vamos continuar juntos. Né? Nos ajude, eu, o Lucas, o Rosh Wallace, né? O irmão Walter, lá, o pastor Jim, pastora Leia, e todos os nossos outros irmãos que estão nesse caminho da verdade, vamos ajudar a tirar a máscara, né, desse Salvador romano e vamos ensinar quem é o verdadeiro Salvador, né, que tem Torá, né, que ele mesmo disse, nem um J nem um tio vai ser tirado da Torá até que tudo se cumpra. Então, vamos ajudar essas pessoas. Vamos continuar juntos, né, nessa caminhada aí, tá bom? E nos preparar espiritualmente para tudo que está para vir sobre a face da terra. Vamos orar então, vamos fazer a bênção arônica e encerrar. Ivaverecha Adonai veish berecha, Yair Adonai panav elecha. Vironeka, Issa Adonai panav elecha, veasen lecha shalom. Eterno Bishem Yeshua HaMashiach, nós te pedimos que tu nos venha abençoar nesse Shabbat, cura aquele que precisa ser curado, em especial aqui eu oro pela perna da minha mãe, que se acidentou, que ela possa ter uma plena recuperação da perna dela. Eu te peço, Eterno, que aquele que precisa ser liberto também venha a ser liberto nesse Shabat, que possamos continuar na tua presença sem nenhum tipo de influência pagã, mas nesse Shabat possamos estar descansando junto de ti, estudando a tua Torá, estudando a tua palavra. Abençoe a família do Lucas, que hoje não pôde estar conosco, abençoe a família do Rosh Wallace, também a minha família de todos os nossos irmãos. Nos ajude hoje e sempre, nós te pedimos isso, pelo Mashiach Yeshua. Amém, amém. Amém, meu amado. Meus amados, amém. É isso aí. Amém. Que o Eterno possa nos abençoar. Eu vou encerrar aqui, né? Eu vou encerrar aqui, o Rosh Wallace fica mais um pouquinho, então a gente sempre bate aquele papinho no final, tá? Deixa eu encerrar aqui. Um Shabbat Shalom para todos, tá bom? Que o Eterno abençoe.